Salve pessoal, bem-vindos novamente ao canal aqui da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes, eu junto com o professor Michael Gonçalves, com o professor Alexandre Zelotti, com o professor Fábio Moraes e com o professor Rodrigo Mendes, formamos aqui este canal que você está acessando. Nosso projeto é um projeto 100% voluntário, portanto, de entrada eu já te peço, se você puder se inscrever no canal, se você puder curtir, esse tema, se gostar da aula, obviamente, e puder divulgar o nosso canal, nós buscamos ajudar as pessoas que querem melhorar o seu conhecimento em várias áreas para que possam ter um melhor desempenho nos vestibulares. É esse o nosso objetivo, ajudar pessoas. Então, espero que você curta a aula. Nesta aula eu vou trabalhar especificamente com energia elétrica no mundo e no Brasil. Você vai encontrar aqui neste canal uma aula específica sobre os combustíveis fósseis, uma aula específica aqui sobre energia elétrica, e aí eu vou abordar principalmente os prós e contras de cada uma das matrizes de energia elétrica, e depois uma aula sobre fontes alternativas, ou das matrizes alternativas de energia. Então, vem comigo, bora lá decifrar esse universo da geração de energia elétrica no mundo e no Brasil. Primeiro item, para te convidar a refletir comigo é olhar para esse gráfico, Então, 2016. Paulo, você poderia ter pego um gráfico mais recente? Poderia, sem nenhum problema, Mas a ideia aqui era fazer um pouco comparativo, porque este gráfico de 2016, olhando para um outro gráfico de 2016, tá certo? Então, lá em 2016, olha, 27% da energia usada no mundo vinha de carvão, 31% de petróleo, 22% de gás natural. Somando tudo, mais de 80% aqui no processo. E aí, olhando o Brasil e olhando o mundo. Então, primeiro mundo, 86% da energia utilizada no mundo vinha de fontes não renováveis, e somente 14% de fontes renováveis. Ao passo que no Brasil, 43% já vinha de energia renovável, o que é um bom sinal, olhando no universo do país, do Brasil, por exemplo. Muito bem, aí a gente volta para aquela discussão básica, importantíssima, sobre o que é uma matriz energética e o que é uma matriz elétrica. Matriz energética corresponde ao conjunto das fontes utilizadas para gerar energia que vai movimentar a economia do país, que vai movimentar o comércio do país, que vai movimentar todo o processo produtivo. Isso, matriz energética. Matriz elétrica corresponde ao conjunto das fontes que são utilizadas para gerar, basicamente, energia elétrica. E aí aqui eu reproduzo, pensando em termos de Brasil e pensando em termos de mundo, essa questão. Então 2021 e 2016, mas a ideia do gráfico é mostrar o quê? O Brasil em 2021, 34% da matriz energética brasileira era advinda de petróleo e seus derivados, mas já 16% da biomassa da cana-de-açúcar. Quando eu olho para a matriz elétrica brasileira, aí eu tenho um cenário ainda mais favorável em relação ao Brasil, 2016, olha só o cenário brasileiro, 82% da energia elétrica utilizada aqui no país advinha de fontes renováveis e somente 18% de fontes não renováveis. Olhando para o mesmo item, energia elétrica, mundo, 76% não renovável e 24% renovável. O que mostra que o Brasil, de maneira geral, ele tem uma posição, de certa forma, privilegiada em relação a outros países no que diz respeito à geração de energia elétrica. Por quê? Porque nós temos um processo que é menos poluidor do que outros países do mundo. É um dado a ser comemorado, mas também é um dado para ser observado com atenção. De novo, chamando a sua atenção para um aspecto importantíssimo. Quando eu observo um país qualquer, a definição ou a escolha das matrizes energéticas, ela tem que levar em conta, obviamente, as características e potencialidades físico-naturais ou físico-geográficas.
tem que levar em conta a demanda por energia e a capacidade geradora de cada matriz. Vou dar um exemplo, né? São Paulo nós temos o quê? 12 milhões de habitantes na cidade. Então não dá para imaginar que você vá abastecer a cidade inteira de São Paulo com uma matriz alternativa. Por quê? Porque a matriz alternativa, muitas das vezes, ela não tem a capacidade de ofertar uma grande quantidade de energia frente à demanda existente aqui. Outra coisa muito importante, em se falando de energia, é a questão do custo, tá, da produção e a logística para a instalação e manutenção do sistema. Eu vou recordar a questão da energia maremotriz. A energia maremotriz, ela tem um custo elevado e ela tem uma logística também complicada. Dependendo de onde você instala um parque eólico, a situação também vai se dar da mesma maneira. O mesmo pode acontecer, por exemplo, né, para uma fazenda de placas fotovoltaicas para obtenção de energia solar. E também muito importante na questão energética é verificarmos o aspecto ambiental. Então, o desafio, né, conforme eu coloquei, o desafio de termos uma energia limpa, viável, com alta produtividade e sem grandes impactos ou problemas ambientais é aquilo que todo mundo sonha. Ok? E isso, obviamente, que reduziria a emissão de gases de efeito estufa, né, reduziria o chamado aquecimento global, né, e nós teríamos um outro cenário. É o que se busca, nem sempre é o que se consegue. Muito bem. Aí, para falar de energia elétrica, eu quero retomar algo, esclarecer algo que eu já citei numa aula anterior sobre os combustíveis fósseis, que foi a questão do apagão do sistema elétrico do Brasil em 2001. Então, em julho de 2001, os consumidores brasileiros foram avisados que teriam que cortar voluntariamente 20% do consumo de eletricidade. Por quê? Porque o país não tinha capacidade de abastecer todo mundo, o consumo estava muito elevado e nós não tínhamos condições de ofertar essa energia, ou as empresas responsáveis não tinham capacidade para ofertar essa energia. Por quê? Porque o Brasil tinha, naquele momento, 83% da sua base do sistema elétrico advinda das hidrelétricas, e aí nós tivemos um período que foi de 98, 99, 2000, em que tivemos chuvas abaixo da média esperada, e isso comprometeu os reservatórios. Ao mesmo tempo, não houve uma iniciativa efetiva do governo brasileiro de implementar outras matrizes que abastecessem o mercado. Eu tenho para mim que ficamos mais ou menos naquela situação assim, vamos esperar que no ano que vem vai chover. E, obviamente, que não aconteceu. E aí chegou-se ao limite de termos que essa situação, além de ter que reduzir o consumo, quem não reduzisse corria o risco de, primeiro, pagar uma sobretaxa, portanto, energia mais cara, que poderia chegar a 50% mais, até 200% mais. E, por outro lado, corria-se o risco de ter a luz cortada. Então, esse caso todo é um caso extremamente complicado. A causa desse apagão, a falta de planejamento e gestão, e investimentos em geração de energia a partir de outras fontes, reduzindo a dependência da energia hídrica, ou da matriz hídrica, porque estava chovendo menos, e na prática, veja lá, o governo Fernando Henrique Cardoso, na época, justificou o que aconteceu a partir das questões climáticas. Então falou, não estava previsto que fosse chover tão menos e isso comprometeu. Mas, gente, não dá para jogar para São Pedro a responsabilidade daquilo que é efetivamente nosso. Eu peguei uns dados aqui do Tribunal de Contas da União, publicado lá em 15 de julho de 2009, em que ele avaliou um prejuízo brasileiro. O prejuízo do apagão foi de 45,2 bilhões de reais para a economia brasileira. Portanto, assim, é um erro estratégico você ter uma crise energética nesta proporção. Se serviu de aprendizado, não sei. O que importa é que hoje, por exemplo, o Brasil tem uma dependência menor da energia hídrica, e isso é um fato real. Outra coisa que gostaria de compartilhar contigo, que o Brasil tem um sistema elétrico que é chamado de sistema elétrico interligado, que é nacional. Quem é o operador desse sistema elétrico?
Tem um operador e a Eletrobras é quem controla esse sistema de geração. A Eletrobras, ela tem algumas subsidiárias, né, que é o caso da Chesf, as centrais hidrelétricas do São Francisco, a Eletronorte, a Eletrosul e Furnas. Se fosse para fazer uma divisão aqui, ó, a Eletronorte é responsável pela região norte, a Eletrosul, obviamente, pelo sul, a Chesf, tá, pela região nordeste, e Furnas, né, especificamente pelo sudeste. Não é exatamente dessa maneira, mas é mais ou menos assim. A importância da interligação do sistema é que você consegue abastecer. Mas aqui é importante destacar o seguinte, olha, nós temos, né, na região concentrada, como diria o saudoso professor Milton Santos, a rede é muito maior interligada, tem um volume maior de conexões. Por outro lado, quando nós vamos para a região norte, esse nível de conexão é muito menor. E daqui a pouco você verá, né, que em algumas partes da região norte nós vamos ter o quê? As termoelétricas funcionando em maior quantidade. Aí, vamos ao que interessa. Então, histórico e fatores da produção energética nacional. Alguns itens para você pensar aqui junto comigo. Ó. O Brasil sempre teve, né, o uso das hidrelétricas como seu principal elemento gerador de energia elétrica. Tá? Durante muito tempo, fomos extremamente dependentes dos combustíveis fósseis, principalmente do petróleo, tá? E isso, óbvio, dificultou durante muito tempo a implantação das termoelétricas aqui, porque eu também já comentei numa outra aula, comento aqui de novo, tá? Que o carvão brasileiro, de maneira geral, ele é um carvão de baixa qualidade. O Brasil tem pouco gás natural, então essa, né, questão do petróleo, muito dependente do petróleo externo, pouco carvão de baixa qualidade e gás natural em pouca quantidade, isso fez com que o Brasil, né, investisse bastante nas hidrelétricas. Por outro lado, nós temos fatores que acentuam, né, essa possibilidade de utilização das hidrelétricas. Nós temos vários rios ou grandes rios de Planalto, né, ideais para a construção aí de hidrelétricas, ao mesmo tempo, né, em que nós temos um clima, que é um clima que favorece a isso, né? Boa parte do país, clima tropical, 2 estações bem definidas, mas o índice de chuvas elevado. O gráfico que está aqui, o Brasil explicando, né, que o Brasil possui o 3º maior potencial hidrelétrico do mundo, seguido aí, né, o primeiro é o da China, depois Rússia, depois vem o Brasil, e aí segue com Canadá, Congo, Índia e Estados Unidos. Tá? É importante observarmos isso. E aí eu coloquei aqui uma questão da PUC, né, Campinas, só para dar uma ilustrada inicial nesta questão. Essa questão ela me chamou a atenção porque, assim, batendo o olho, né, quando você olha e fala, opa, aqui, né, Canadá, Estados Unidos, aí tá falando de Brasil, ela falou, opa, sem dúvida, eu já vou nas hidrelétricas. Mas aí, quando você olha, pegando um trecho aqui do continente europeu, tá? Alguns poderiam ficar em dúvida, e quando vem aqui a questão da Austrália, também poderia ficar em dúvida, mas vem a Rússia e reafirma aquilo que eu falei anteriormente sobre as hidrelétricas, e a China também reafirma aquilo que eu disse sobre hidrelétricas. Então, o mapa refere-se à produção de energia, né, hidrelétrica, que está relacionada aí a importantes recursos hídricos, tá certo? Mas esse é um exemplo de como essas questões podem aparecer no seu vestibular e aí naquelas provas que você vai fazer. O próprio Enem, por exemplo, tem o tema das matrizes energéticas bem presente no conjunto das questões apresentadas. Fui adiante. Então, olhando agora para a energia hidrelétrica. Então, características de Brasil. Tem um elevado potencial hidrelétrico, né? Hoje, 53% da energia elétrica produzida no país vem da energia hidrelétrica, ou seja, vem da fonte hidráulica. O Centro-Sul, tá? O Centro-Sul concentra a maior parte das usinas e a maior parte da demanda. No entanto, nós temos que lembrar uma coisa importante, né? A região norte é aquela que apresenta a maior quantidade de água, ou seja, o maior volume, né, de água disponível no país. Eu organizei essa aula, meus caros, da seguinte maneira, tentando pensar em vantagens e em desvantagens de cada matriz. Então, olhando as hidrelétricas, quais são as vantagens? A forma de energia, ou a fonte, né, é renovável,
ela é pouco poluente. Alguém poderia falar assim, peraí, mas no processo de geração de energia em si, gera poluentes? Não. Tá? A grande discussão vai ficar o quê? Na medida em que você constrói um reservatório, esse reservatório vai alagar um conjunto de áreas que vão ter vegetações. E aí, né, essa vegetação alagada vai gerar, né, um conjunto de gases que vão ficar aí na atmosfera. É uma energia barata comparada às outras matrizes. Construir uma hidrelétrica é muito caro, mas, né, na medida em que a hidrelétrica ela será uma obra para sempre, né, isso faz com que a energia seja barata. Desvantagens: o tamanho do lago. Então, quando você vai gerar um grande lago, né, você vai gerar desmatamento, você vai gerar deslocamento de populações ribeirinhas e originárias, né, você vai ter casos de especulação imobiliária relacionados diretamente a quem? Aquelas cidades próximas, né, às barragens que estão sendo construídas. E também exige um grande investimento inicial, né? Isso é fato. E no caso específico, pensando em características físicas, né, ou físico-naturais, você vai depender das chuvas, do sistema de chuvas. Mas isso é mais fácil de ser organizado. Em termos de usinas, eu resolvi chamar a sua atenção para um aspecto aqui, ó, que pode ser que aconteça, né? A gente está mais acostumado com essas usinas, com barragens, mas para tentar, né, diminuir o impacto ambiental dos lagos, né, vem sendo utilizado no país, em alguns casos específicos, as chamadas usinas hidrelétricas a fios d'água, né, que elas não dispõem de um reservatório especificamente, né, são barragens feitas diretamente no rio, e aí você tem um processo de aproveitamento da correnteza do rio. As usinas de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, né, são exemplos aí dessa tendência de usinas a fio d'água. Tá? Eu coloquei nesta ilustração só para esclarecer um pouquinho melhor para quem eventualmente, né, não visualizou. Então, ó, projeto de acumulação é a ideia da barragem, tá? E o projeto a fio d'água é aquele em que você está aproveitando aqui a correnteza do rio somente, tá certo? Aí é claro que assim, nesse projeto a fio d'água, você vai depender muito mais acentuadamente do ciclo de chuvas, certo? Porque se houver uma diminuição bastante acentuada da vazão do rio, né, sua capacidade de geração de energia se reduz muito. No caso dos reservatórios, né, para você ter a diminuição muito significativa do nível do reservatório, você vai levar um tempo maior. Né? Então, aí, a eficiência do reservatório, no caso de seca, ela vai ser maior do que a eficiência de um projeto a fio d'água. Adiante, uma noçãozinha do potencial e aproveitamento energético, né, das bacias hidrográficas brasileiras. Eu falei, vou repetir, ó. No caso da região norte, então o que está em verde é o que está em operação, o que está em vermelho é o potencial estimado, né, e o que está em amarelo aqui, tá, é o potencial inventariado. Então a região norte é aquela que tem o menor potencial instalado. Ao mesmo tempo, né, a bacia amazônica aqui especificamente falando, a bacia do Paraná é aquela que tem o maior potencial instalado. Mas aí alguém já falaria, né? Poderia estar dizendo assim, se estivesse dialogando diretamente aqui comigo. Faz todo sentido, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um grande conjunto de rios de Planalto e é onde nós temos a maior concentração de pessoas, de indústrias e, portanto, a maior demanda de energia. Indo adiante, aí pegando região amazônica, né? Eu coloquei aqui para vocês o quê? Região amazônica, portanto, a região norte do país, a Eletronorte é responsável por fazer a gestão aí das duas bacias, Amazônica e Tocantins-Araguaia. Né? A usina de Tucuruí é uma usina extremamente importante, né, para geração de energia. Foi criada lá nos anos 80 para abastecer o projeto de exploração mineral da Serra dos Carajás. Por outro lado, né, novas usinas foram sendo implementadas nessa região recentemente. Eu citei agora há pouco Giral, né, Santo Antônio, né, aqui no Rio Madeira, e aí também tem que citar, obviamente, Belo Monte. E lembrando de forma muito específica, né, as usinas hidrelétricas promovem grandes impactos ambientais. Belo Monte não foi diferente, e aí é importante ficar atento a esse aspecto.
No caso aqui, né, algumas das principais usinas hidrelétricas eu coloquei, né, e aí é interessante, se você quiser avaliar a eficiência da usina, dá uma olhada no tamanho da área inundada frente à capacidade final de geração de energia. E aí nós percebemos que Balbina, né, criada aqui no Rio, Uatumã, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, é uma usina extremamente ineficiente, tá? Que foi um enorme desastre ambiental a sua construção, porque alagou uma área gigantesca de floresta. Passando adiante, região do Rio São Francisco, então as centrais hidrelétricas do São Francisco, né, é aí a responsável pela fazer a gestão do sistema. E aqui eu tenho, né, que chamar sua atenção para o nível de eficiência de várias usinas, mas principalmente de Xingó, né, que está quase na foz do Rio São Francisco, né, alagou uma área de 60 quilômetros quadrados e tem uma gigantesca potência final de geração de energia. Mas as usinas hidrelétricas do São Francisco, de maneira geral, né, geraram aí pequenos reservatórios e com grande potencial de geração de energia. Alguém poderia falar de Sobradinho, aliás, né, Sobradinho é sempre cantado em verso e prosa, em alguns exercícios de vestibulares, né, para falar a respeito da ideia, né, do sertão virar mar, o mar virar sertão, e essa questão do impacto ambiental, né, da construção da usina, do deslocamento das pessoas, mas é bem importante ficar atento a isso. Por fim, para fechar essa parte das bacias, a bacia do Paraná. Então, a bacia do Paraná vai abranger a área mais industrializada, mais urbanizada e onde tem a maior demanda de energia. E na bacia do Paraná não temos como não destacar, né, o papel de Itaipu binacional. E aí, gente, importante, ó, Tratado de Itaipu, já vi questão aí abordando o Tratado de Itaipu. O Tratado de Itaipu, quando Itaipu foi, né, para ser construída, a Argentina se posicionou terminantemente contra a construção da usina, porque o governo argentino temia, na época, né, que a construção da usina, se houvesse qualquer problema com a barragem, isso alagaria boa parte do território argentino, o que faz todo sentido do ponto de vista técnico, considerando, né, que está a jusante do rio e, portanto, você teria um acúmulo de água ali gigantesco. Tá? Toda a região do Pampa Argentina. Por outro lado, o Brasil costurou um acordo junto com o Paraguai e, nesse acordo junto com o Paraguai, esse Tratado de Itaipu, ele estabeleceu as regras para a construção, para funcionamento, né, e para o gerenciamento dos aspectos relacionados a Itaipu. 50% de energia para cada um dos países, o Paraguai não usa, né, essa energia, ou usa somente 10% dessa energia, o Brasil compra o excedente. O Paraguai também não tinha dinheiro para fazer Itaipu e, ao mesmo tempo, então, o Brasil financiou a construção de Itaipu e vem pagando o Paraguai, né, através da compra da energia paraguaia. Isso é o que importa nesse momento. Eu acho que já, a partir dessas informações e dessas observações, você já conseguiria estar resolvendo qualquer aspecto relacionado a isso. Mudei agora, né? Então saí da energia hidroelétrica e vou para a termoelétrica. Eu tentei trabalhar, como eu te disse anteriormente, na lógica de vantagens e desvantagens. Então, principal vantagem da termoelétrica, a facilidade para instalação. Então, o processo pode ser muito mais rápido do que a instalação de uma hidrelétrica e a capacidade de geração de energia é acentuada, tá? Tem uma errinha aqui, ó, de digitação, ficou faltando um E, depois eu corrijo, mas agora na vida que segue. E a desvantagem, as termoelétricas ou elas funcionam a carvão, ou elas funcionam a petróleo ou a gás natural. No caso brasileiro, conforme eu citei lá no começo, né? O Brasil era muito dependente do petróleo internacional, tinha pouco gás natural e o nosso carvão de baixa qualidade. Então, isso fez com que o país, durante muito tempo, não investisse, né, de forma mais acentuada nas termoelétricas. Quando veio um apagão, as termoelétricas foram utilizadas como sendo a solução para o problema brasileiro. E daí vem a necessidade de trazer para o país uma quantidade maior de gás natural, o que resultou na construção do gasoduto, na Brasil-Bolívia, para poder abastecer, né, algumas centrais por aqui. E muitas delas ainda funcionam a petróleo.
Quando a gente olha a distribuição das termoelétricas no Brasil, veja, né, a região norte do país tem um grande número de termoelétricas em operação, ok? Por outro lado, ó, veja que o Rio de Janeiro aqui é o estado, né, cuja geração de energia termoelétrica em 2021 era extremamente acentuada. Fica fácil até de entender, falando assim, opa, Rio de Janeiro era o estado maior produtor de petróleo, então, né, utilizando aí o petróleo para fazer essa geração de energia elétrica. Né, também complementando, todas as vezes que as termoelétricas são ligadas, né, tem a questão aí do preço da energia ser maior, né, ou, portanto, tem aquela ideia de bandeira diferente para esses preços. Fechei energia, né, térmica, né? Então, assim, vou voltar aqui, ó, fechei as termoelétricas e aí agora a gente vai para a energia termonuclear. A energia termonuclear, ela tem algumas vantagens, né? Eu coloquei como grande destaque de vantagem aqui o conhecimento técnico e o nível tecnológico envolvido para a geração desta energia, principalmente no que diz respeito ao enriquecimento de urânio, né, para ser matéria-prima básica para este processo. Então, o Brasil está aí no grupo, ou no seleto grupo de países que detém esse conhecimento, ok? A vantagem ainda, né? As reservas desse combustível nuclear são abundantes. O Brasil, por exemplo, tem grande quantidade desse, né, recurso natural, que é o urânio, e principalmente na região do Ceará, que estão as maiores reservas. Tá? E aí a gente tem o quê? Do ponto de vista, né, da geração da energia, não há emissão de gases poluentes, ok? Então, a gente tem essa situação. Do ponto de vista da desvantagem, eu colocaria basicamente um aspecto relacionado ao custo e a discussão sobre o lixo radioativo, porque aí é um problema que não tem como ser resolvido a não ser armazenamento deste material durante milhares de anos aí para que ele possa, né, ser depois colocado num outro lugar. De toda forma, né, esse lixo radioativo ele tem que ser guardado e o termo para sempre aqui é efetivamente esse, é para sempre mesmo, né? Pelo menos até agora é o que a gente tem. Do ponto de vista, né, de acidentes, Chernobyl em 86 é um caso, né? Fukushima no Japão em 2011 é um outro caso para ser observado. Mas o destaque maior aqui, né, é para quem mais produz esse tipo de energia. Veja que o dado é de 2014, mas ele serve muito para referenciar para a gente. Os Estados Unidos liderando na produção de quilowatts-hora de energia a partir das termonucleares. Então, nos Estados Unidos, a energia termonuclear representava lá em 2014 20% do total. A França, por outro lado, né, tem uma dependência total aí da energia termonuclear, 75%. Coreia do Sul, um tanto menos, 34,8%. A Rússia, 18%, o Japão, 27,5%. Isso quer dizer que a energia nuclear ela é extremamente importante para um conjunto de países. No caso brasileiro, nós temos, né, 2 usinas termonucleares em funcionamento, as usinas Angra 1 e Angra 2, e a usina de Angra 3, que está em construção. Eu não sei, neste momento em que eu estou gravando essa aula, não sei dizer a vocês exatamente em que pé se encontra esse processo, mas as outras 2 estão funcionando, ok? Muito bem, cheguei ao final desta parte falando sobre energia elétrica e falando das matrizes tradicionais, né? Hidrelétricas, termoelétricas e termonucleares, ok? Na próxima aula referente a este tema, vou abordar as chamadas fontes alternativas de energia elétrica. Muito obrigado pela sua presença, obrigado aí pelo seu like, obrigado pela inscrição no canal, né? Sigamos em frente, bons estudos e até uma próxima aula. Tchau, tchau.